Senhora Deputada, começo por si. Hoje o diretor-geral editorial adjunto da Média Livre, Armando Esteves Pereira, num artigo que escreve no Correio da Manhã, diz isto, passo a citar. O grande azar dos contribuintes foi a decisão política, de António Costa, de voltar a renacionalizar a Companhia de Bandeira, e isso foi um erro colossal que custou aos contribuintes mais de 3 mil milhões de euros que nunca serão ressarcidos. Que comentário é que merece esta afirmação de Armando Esteves Pereira? Foi de facto um erro colossal. Eu não concordo e acho que estamos a baralhar dois temas que não têm rigorosamente nada a ver um com o outro. Vamos a isso. Quando, em 2015, 2 dias depois do governo cair, portanto sem qualquer legitimidade para o fazer, o governo decide privatizar a TAP num negócio do qual constava uma carta de conforto do atual Ministro das Infraestruturas, então Secretário de Estado das Infraestruturas, dizendo que se algo corresse mal naquele negócio, o Estado assumiria todas as responsabilidades. Quando se assume um contrato de compra de aviões que, tanto quanto a Inspeção-Geral de Finanças diz, configura uma espécie de a TAP a financiar a capitalização da TAP num contexto de uma privatização, nada do que aconteceu 5 anos depois, no contexto de uma pandemia, pode justificar aquilo que aqui estamos a falar. E, portanto, a privatização foi feita sem legitimidade política para o fazer, porque por alguma razão os governos ficam em gestão. A tal 25ª hora, não é? E foi feito dando garantias ao privado e apoiando o privado na capitalização da TAP. É isso que aqui está, aquilo que eu estou a dizer é o que consta do relatório, não estou a dizer que há uma decisão judicial. Mas por causa disso, para si, a renacionalização da TAP não foi um erro colossal do governo de António Costa? Em 2020 temos uma pandemia, nenhum avião praticamente andava e o Estado resolveu, e quanto a mim, bem, proteger um dos seus principais ativos, que é uma empresa, como agora acabou de dizer, não só transporta milhões de pessoas, como dá emprego a muitos portugueses e a muitas empresas que vendem à TAP os seus serviços, e fê-lo porque não tinha alternativa. Não é por acaso que muitos países fizeram o mesmo naquele momento. Aquilo que não me parece que possamos dizer é que os custos que agora temos decorram dessa decisão em plena pandemia, desde logo, porque desde então a TAP tornou-se uma empresa rentável e esta privatização também tem interessados porque a TAP é hoje uma empresa rentável. Quanto ao que aconteceu em 2015 e, lamentando eu, como acho que todos os portugueses têm que lamentar, que estejamos 10 anos depois a ver buscas serem feitas, com muito atraso. Tudo isto era conhecido de CPIs, de relatórios da Administração Interna, de relatórios do Tribunal de Contas. Como é que demoramos 10 anos a chegar aqui? Agora há uma coisa que é verdade, que é que a pessoa que foi responsável por esta privatização é hoje o Ministro responsável pela nova privatização e isso não nos deve deixar completamente descansados. Sim, senhor. André Coelho Lima, a renacionalização da TAP foi um erro colossal do governo de António Costa? Bom, boa tarde a ambos, antes de mais, e dizer o seguinte, eu queria começar por esclarecer, quem nos acompanha com atenção já deve estar atento a isso, que eu sou daqueles, dentro do PSD, somos poucos a certo, que não têm posição fechada relativamente à nacionalização ou não de uma companhia de bandeira. Eu, pessoalmente, considero que é discutível e acho admissível que se possa discutir que uma companhia de bandeira possa ser nacionalizada. Digo isto de outra forma. Aliás, podemos até fazer um paralelismo com o Sistema Nacional de Saúde. Digo isto de outra forma. Se for privatizado, eu sou perfeitamente favorável à privatização igualmente, há determinado tipo de rotas que são de interesse nacional que se continuem a fazer, independentemente de elas serem ou não lucrativas. Ou seja, o Estado, seja pela via da detenção das ações, seja pela via, enfim, vamos dizer assim, do que se faz, por exemplo, para a Madeira, para as viagens para a Madeira e para os Açores, não é? Ou seja, do subsídio a determinadas rotas, faz sentido, porque é a ligação de Portugal ao mundo e nesse domínio eu acho que isso é tão estratégico para Portugal que faz tanto sentido discutir quer a dimensão de nacionalização, quer a dimensão de subsidiação de determinado tipo de rotas. Esta é a minha posição, que tem fundamento na minha natureza social-democrata, diga-se. A partir daqui, dizer que também não podemos fechar os olhos ao que se passa no resto da Europa e do mundo. E sendo verdade que o argumento utilizado na altura foi o argumento da pandemia, porque isto foi a renacionalização em 2021 e a pandemia em 2020, março, a verdade é que a pandemia ocorreu em todo o mundo, e no resto da Europa não houve renacionalizações, porque hoje em dia só Portugal é que tem a sua companhia de bandeira nacionalizada e a Itália, curiosamente, com um governo de direita que ainda não alterou essa circunstância.
Portanto, hoje em dia, esta é a exceção. Portugal é hoje a exceção. E depois também podemos dizer assim, para que serve ter a companhia de bandeira? Eu admito discutir as rotas, como disse antes, mas, por exemplo, a sua importância nos aeroportos portugueses. E nós temos hoje a nossa companhia de bandeira, que suporta uma grande parte dos voos de Lisboa, mas não é uma companhia nacional, porque só suporta 12% dos voos do Porto e 3% dos de Faro. E quando uma companhia de bandeira é propriedade pública, com o objetivo de servir o país, nós temos que nos interrogar como é que ela serve o país, se é a primeira causadora desta assimetria regional incompreensível, devo dizer. E que é um dos grandes argumentos para a sua privatização. Quer dizer, enfim, se é uma companhia que não está capaz de servir sequer o país de forma minimamente equitativa, pois então, efetivamente, mais vale privatizá-la e depois negociarmos com os privados as rotas que interessam ao país e que são de interesse nacional manter. Esta é a minha posição. Relativamente à comparação com 2015, eu acho aí, efetivamente, muitas das circunstâncias factuais que a Mariana aqui referiu constam de diversos relatórios. Eu queria apenas dizer duas coisas muito simples. A primeira, que acho efetivamente lamentável para o respeito da investigação criminal e para a respeitabilidade do Ministério Público que se esteja, 10 anos depois, a fazer buscas. Veja bem, é buscas, não estamos na fase de instrução, não, são buscas. Seja lá o que for que existisse documentalmente, já devia ter desaparecido há muito. Já teve lá um governo de outro partido durante 8 anos, portanto é incrível. E depois, se está a decorrer uma investigação criminal, pois os factos são conhecidos e são públicos, ela deve decorrer os seus Sim, senhor, vamos mudar de tema, a lei da nacionalidade. O PS apresenta hoje um requerimento para a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. O PS, a senhora deputada, diz que a lei é desumana. Porquê? A lei é desumana porque não respeita um princípio básico, que é a ideia de que alguém que cumpriu todos os critérios para ter nacionalidade portuguesa deve ser protegido nesses termos e banaliza a ideia de que a nacionalidade portuguesa é algo que pode ser perdido. Nós procurámos, já aqui o discutimos, o que não consigo, uma aproximação ao PSD muito significativa. Aproximámos no tempo, aproximámos nos critérios e só porque o PSD decidiu que este é um campo de relação direta com o Chega é que estamos nesta situação. A nossa disponibilidade para, caso, como acreditamos que vai acontecer, o Tribunal Constitucional dê novamente razão às preocupações do Partido Socialista, é de que possamos, com o PSD, negociar uma lei que seja justa, que corresponda a problemas que efetivamente existam e que não imagine e não invente problemas, que é o que o Chega sistematicamente, quando discute este problema, faz, e que dê as garantias que, quando atribuímos a nacionalidade a alguém, queremos dar. E porquê é que o Partido Socialista avançou para este requerimento ao Tribunal Constitucional sozinho? Porquê é que não tentou agregar o resto da esquerda? A partir disso seria possível. Porquê? Quis marcar posição? Tem que ver com o que eu vou dizer. Porque nós tivemos, até ao fim do processo, numa tentativa de explicar ao PSD que estávamos disponíveis para nos aproximar de inúmeras dimensões que o PSD queria mudar na lei, para que, eu aqui sinalizei, para que no dia em que o Chega espalhou pelo nosso país cartazes que, quanto a mim, são xenófobos e racistas, não se aprovasse com o Chega aquela lei. E, portanto, o Partido Socialista tem muita confiança nos seus argumentos e avança para este pedido para que possamos ter o Tribunal Constitucional a pronunciar-se. É um direito que os deputados têm. Procurámos, na altura até disse aqui ao André Coelho Lima que se, numa negociação entre ele e o Pedro Delgado Alves, tenho certeza que teria sido possível chegar a um acordo e que o PSD quis dar um passo de aproximação ao Chega, que eu considero errado. E não ao Partido Socialista. André Coelho Lima, diga, o que é que ia dizer quando eu fiz a... Seja, como eu fiz a interjeição, já nem tenho pergunta. Não, mas eu faço a pergunta com todo o gosto, era só para pouparmos tempo. Aproveitar. Porquê é que o PS optou por esta estratégia de apresentar este requerimento sozinho? Muito bem. Em primeiro lugar, há uma resposta óbvia, porque tenho o número de deputados suficiente para conseguir fazer um pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade. Mas tirando isso, que é a resposta, enfim, óbvia, eu acho que a Mariana foi cristalina na apresentação dos argumentos. Eu acho que esta questão, e até me custa dizer isto, porque estamos a falar de uma questão importante, mas ela é profundamente política.
de estratégia política, político-partidária, e é legítima de parte a parte. Quero recordar o que disse aqui também na altura. Eu disse que achava importante aprovar estas leis, as duas, com o Chega, porque isso punha o Chega numa posição de difícil defensibilidade das suas posições Com no o Chega futuro. e também com o PS. E também ou com sem o PS. o PS. E o que é que, ao fazer... Não, se fosse com os dois, isso era o ideal. Acho isso difícil. Mas, o que é que o PS está a fazer? O PS está a fazer o seguinte. Tentou, enfim, com até sentido de responsabilidade, estar no barco da aprovação da lei da nacionalidade. Não ficou. E agora está a forçar o governo a fazê-lo com o Partido Socialista.